Eu tenho aqui essas três rosas do deserto e eu notei que elas estão com algum problema. Olha só, quando eu pressiono um pouquinho aqui, ela já mostra que está bem mole. Olha só. Então, uma rosa do deserto nesse porte, com esse porte de caudex, ela não devia nunca estar mole. Então, essa aqui também tá, ó. Essa aqui não tá tão mole assim. Mas essas rosas do deserto que já tem um caudex mais robusto, elas não devem estar nunca nessa situação. Então, isso significa que tem alguma coisa errada com o substrato. Eu andei olhando o substrato aqui e ele não tá ruim, né? Provavelmente é aquele excesso de umidade, tem chovido muito, né? E eu estou tendo alguns problemas com algumas plantas, mas eu só vinha tendo problema com plantas menores, né? Com plantas assim maiores ainda não tinha dado problema, mas eu notei essas três, né? Então eu vou tirar elas daqui, eu vou desplantar para ver como que tá as raízes. Isso, gente, mostra a importância da gente observar sempre as nossas plantas, porque às vezes os problemas das plantas não estão tão visíveis assim para a gente. Então esse é um bom truque de você olhar sempre se tua planta está fixa, principalmente nessa época de chuva. Vou tirar essa daqui. Olha só, gente. Todas as raízes de absorção, né, que é aquela mais fininha que o pessoal chama de raiz de alimentação, tá tudo morta, né? Então essa planta aqui estava correndo um grande risco aqui de ter um apodrecimento. E Deus me livre de eu perder esse caudex aqui, porque esse é um caudex que eu acho muito bonito, ele me lembra uma mão, né? Eu pretendo depois abrir ele um pouco mais para ele ficar num desenho mais interessante. Então, como essa planta aqui está nessa situação, eu vou ter que tirá-la daqui, vou deixar uns dias, pelo menos uma semana aí, fora do substrato. Ele já desidratou um pouquinho, eu vou fazer uma limpeza nele aqui, vou deixar fora do substrato para as raízes que estão mortas, elas vão secar e vão cair, né? Então vai ficar só essa parte do caudex e aí eu posso fazer aí depois um replanto. Vou fazer um vídeo também sobre isso. Eu vou fazer desde o início do replante até a recuperação total da planta, né? Eu vou fazer como é que eu mostro para recuperar esse tipo de planta que está com esse problema. Olhando aqui o substrato, não me parece ruim. Esse substrato está bem drenado, tá tudo ok. Pelo menos aparentemente não tem nada de errado. Não tem cochonilha. Então foi só o excesso de água mesmo. Como minhas plantas levam chuva, né? Não tem onde eu colocar na hora que está chovendo. Então pode acontecer esse tipo de coisa sim. Fiz a limpeza aqui do caudex. Olha, gente, como esse caudex é interessante. Ele é bem bonito. Essas raízes depois, como eu vou deixar ela fora do substrato, ela vai ficar mais mole, um pouco mais maleável. Eu vou ver se eu consigo abrir essas raízes. Vai ficar um desenho bem interessante dessa planta. E ela vai recuperar rapidinho. Gente, quando acontecer alguma coisa assim com a planta de vocês, não tenham medo de olhar, de replantar. Rosa do deserto aceita muito bem replante, né, desde que seja feito da maneira correta. Porque muitas vezes, se você não fizer nada, você acaba perdendo a sua planta. E agora vamos aqui para a segunda planta. Essa planta, gente, ela estava desenvolvendo muito bem. Ó, ela ainda tem aqui um pouco de raiz. Mas eu estou desconfiado que está acontecendo alguma coisa porque ela está mole. E ela tem, ó, as estrias de crescimento. Ela estava bem mais gordinha e ela deu uma desidratada aí nos últimos dias. Então, se está chovendo, se tem água e a planta dá uma desidratada, tira a planta do substrato para ver o que é que está acontecendo. Então, olha só, apesar dela ter oferecido um pouquinho de resistência, quase não tem raiz de absorção. Já dá para ver aqui ó, que tem uma raiz que já sofreu aqui um apodrecimento. Olha como que ela tá. E a gente cultivando a planta, a gente não faz ideia que isso está acontecendo. Isso aqui já aconteceu tem um tempo, está até cicatrizado. Já nasceu até raiz em volta. Mas isso aqui eu vou cortar. Eu não vou arriscar deixar. Vou cortar, vou selar com cola instantânea. Essa outra raiz ó, já está morta. Se eu puxar, ela sai facilmente. Então essa daqui ainda bem que eu vi a tempo, porque se eu deixo essa planta mais um tempinho aí sem tomar esses cuidados, eu poderia perder essa planta. E dá para ver aqui que é uma planta que estava se desenvolvendo muito bem. Ó, ela estava bem grossa e aí começou a perder, ela fica meio opaca quando ela desidrata, né? Quando ela está bem forte, ela tem como se fosse um brilho. Então essa daqui ela deu uma murchada, de repente começou a murchar, então eu identifiquei que essa planta estava com problema. Ainda bem que eu identifiquei a tempo. Agora eu vou para a terceira. Essa daqui é uma planta que estava com o caudex já um pouco maior e também sofreu aquela desidratação. Vou puxar aqui para ver como que ela tá. Ó, ela, gente, ela tinha muita raiz. Dá para ver aqui que essas raízes, a pontinha das raízes aí de absorção ou raiz de alimentação já estão mortas. Então essa daqui já estava no início do processo aí de começar a perder todas as raízes.
E essa planta aqui, gente, é uma planta que eu gosto muito por causa desse caudex bem redondo. Eu acho ele bem bonito, bem diferente. Então aqui eu vou retirar também todas essas raízes, as que estiverem mortas pelo menos, ó. Esse tufinho de raiz aqui, essa planta estava muito bem, gente. Estava muito bem. Mas aí o excesso de chuva, a gente acaba tendo esses problemas. Então aqui, ó, vou ter que retirar todas essas raízes, vou ter que deixar a planta secar, colocar aí uma canela, alguma coisa, e deixar a planta recuperar aí por um tempo. Vou deixar ela no mínimo uma semana fora junto com as outras. Então aqui estão as três plantas, né? Ainda bem que eu consegui perceber o problema a tempo. Com certeza vai dar para recuperar, não vou perder nenhuma dessas plantas. E agora é só esperar um pouquinho, esperar um tempo para elas se recuperarem, replantar no substrato novo, mais adequado e esperar aí o desenvolvimento dessas plantas. Vou soltar depois um vídeo mostrando todo o processo aí de recuperação dessas plantas.